Quando o Charles abriu os olhos, viu que estava preso em uma sala pequena. Ele não sabia como foi parar ali. Aí viu uma porta, então se aproximou dela e tentou abri-la, mas estava trancada. Havia 3 botões. Em um havia um círculo, no segundo um triângulo e no terceiro um quadrado. O Charles não sabia qual deles abria a porta. Por sorte, havia um bilhete ali perto que dizia 12, 4, 8. Qual dos botões ele deve apertar para sair dali? Você já deve ter notado que tem um relógio bem acima da porta, e ele não está lá à toa. Se desenhar linhas conectando os números 12, 4 e 8, você obterá um triângulo. Então, o Charles deve pressionar o botão do triângulo. A Gisele estava caminhando por uma mata e se perdeu. Ela ficou vagando a noite toda na escuridão. Quando o sol nasceu, a garota avistou a casa de uma bruxa. Como não tinha para onde ir, entrou e pediu à bruxa para ajudá-la a ir para casa. A bruxa topou ajudar, mas não seria tão fácil assim. 3 portas mágicas surgiram, e a Gisele tinha que escolher uma e passar por ela. Atrás da primeira, não havia nada além de um poço bem fundo. Atrás da segunda, tinha um chuveiro com líquido tóxico. A terceira guardava um espaço aberto, com um vampiro esperando a chegada dela. Qual a porta a Gisele deve escolher? Já é dia. O vampiro já deve ter dado fora dali para se esconder em algum lugar escuro. A Gisele deve escolher a terceira porta. Ou será que seria melhor ela ter pulado dentro do poço? O que você acha? Observe as seguintes imagens. Qual blogueira é mais rica? A primeira. Veja só o número de curtidas. Ela tem 17 mil e a segunda tem pouco mais de 7 mil. Um dos filhos do Sérgio, o João, foi sequestrado. Várias horas depois, o Sérgio e seu filho caçula, o David, receberam uma carta. Lá estava escrito que se quisessem ver o João de novo, eles teriam que arranjar R$1 milhão em espécie e levar para uma cabana na floresta. O Sérgio e o David resolveram fazer o que o cara mandou, e o David foi sozinho levar o dinheiro para a floresta. Mas as coisas não saíram como planejado. O David disse que quando estava chegando à cabana, alguém se aproximou dele por trás, o golpeou e roubou o dinheiro. Houve uma investigação e um detetive pediu ao David para descrever o ladrão. O rapaz disse que ele tinha cabelos escuros e uma blusa de frio vermelha com um capuz e um logo preto em cima. O detetive soube na hora quem havia levado o João. E você, sabe quem é? Foi o próprio David. O rapaz disse que o ladrão o havia golpeado por trás. Então, como ele conseguiu se lembrar de detalhes específicos sobre a aparência do criminoso? Não, foi ele que inventou tudo aquilo para ganhar dinheiro. Era aniversário da mãe de Abigail e ela queria comprar o melhor presente de todos. O problema é que a garota não tinha ideia do que poderia ser. Então resolveu acessar o computador da sua mãe e ver o carrinho de compras dela para ver o que estava salvo lá. Quando a Mamis saiu para trabalhar, a jovem entrou em seu escritório e ligou o computador. Era preciso inserir uma senha, e a Abigail não sabia qual era. Havia um papelzinho grudado no teclado e era uma pista. 2. Maçã. 1. Banana. 3. Laranja. 2. Kiwi. 1. Limão. Você consegue adivinhar qual é a senha? Cada número representa uma letra da palavra. 2. Maçã indica a segunda letra, que é A. Então temos B-R-I-I-L. A senha é Abril. Uau! A mãe dela gosta mesmo de frutas. Uma senhora foi ao supermercado e saiu de lá assim que pagou sua compra. Alguns minutos depois ela voltou, dizendo que havia esquecido a carteira em cima do balcão do caixa. Mas o objeto não estava mais lá. A mulher ligou para a polícia e denunciou o roubo. Um detetive interrogou as pessoas que estavam na loja quando tudo aconteceu. Sofia, a operadora do caixa, afirmou que não tinha visto a carteira depois que a senhora pagou. Roberto, um piloto que estava fazendo compras lá, disse que não tinha visto nada, porque não estava com os óculos. Marcos, um paisagista, falou que estava em outra parte do supermercado e que não tinha percebido nada. E aí, quem roubou a carteira? Foi o Roberto, o piloto. Ele parece ser bem cego sem seus óculos, então certamente não é piloto coisa nenhuma.
Por que o cara precisou mentir sobre sua profissão, hein? O irmão da Amélia, o Nélio, era um cientista maluco. No ano passado, ele trabalhou duro em uma máquina do tempo. Um dia entrou correndo no quarto da Amélia, gritando de alegria. Deu certo! O Nélio tinha criado uma máquina do tempo que funcionava perfeitamente. Ele disse que já tinha testado o invento e conversado com William Shakespeare, com a princesa Diana e até com Sherlock Holmes. A Amélia não acreditou em uma só palavra do que o irmão disse. Por que será? Mesmo se o Nélio tivesse mesmo conseguido inventar uma máquina do tempo, ele só teria conseguido conversar com pessoas que realmente existiram na vida real. Só que o cara diz que tinha falado com o Sherlock Holmes. Esse cara é um personagem de livro, programa de TV e filmes. Então está por toda parte. Uma mulher chamou a polícia dizendo que havia sido roubada. Ela contou que estava no banheiro de um restaurante, retocando a maquiagem. Alguém chegou por trás e a golpeou na cabeça. Então ela não tinha ideia de quem foi. A polícia a mandou para casa, se recusou a registrar o boletim de ocorrência. Por quê? Se ela estava retocando a maquiagem, obviamente estava olhando para um espelho. Então é claro que teria visto alguém chegando atrás dela. Ela mentiu e inventou a história toda. Pegue um chapéu de detetive e vamos direto para a Europa para desvendar o mistério. O Bruno estava viajando de Paris para Berlim de trem. Mas quando o trem chegou a Berlim, o rapaz não estava dentro dele. Seu amigo denunciou seu desaparecimento. Uma investigação começou e, em algum lugar entre Paris e Berlim, eles encontraram pistas interessantes. Havia pegadas que pertenciam ao Bruno e, alguns metros adiante, estava sua bagagem. O detetive encontrou a pessoa que estava sentada perto do Bruno. Seu nome era Samuel. O cara disse que o Bruno não tinha passagem. Então, quando viu o inspetor do trem se aproximando, resolveu fugir, jogando a mala para fora e depois saltando. O detetive não acreditou na historinha dele e prendeu o Samuel por ter empurrado o Bruno para fora do trem. Por quê? Veja para onde o trem está indo. Se a história do Samuel fosse verdadeira, a mala estaria atrás das pegadas do Bruno, não na frente. O Samuel empurrou o Bruno para fora do trem, depois jogou a bagagem. A Andresa saiu do trabalho e foi em casa no meio do dia, pois tinha esquecido alguns documentos importantes. Quando ela entrou no quarto, viu seu marido deitado na cama. Havia um paramédico ao lado dele. O homem estava inconsciente e o médico explicou que ele havia sido envenenado. Por sorte, o doutor ligou para a emergência a tempo, antes de desmaiar. A Andresa trancou a porta na hora e chamou a polícia. Ela disse que havia um falso paramédico em sua casa, que havia envenenado seu marido. Como a mulher sabia disso? Você deve ter notado que quando a Andresa chegou em casa, não havia nenhuma ambulância na rua. Isso é super suspeito. O William foi golpeado na cabeça e sequestrado. Quando acordou, estava trancado em uma sala. Ele tentou abrir a porta, mas obviamente ela estava trancada. Não havia nada ali além de uma caixa de madeira com 12 garrafas dentro. E uma garrafa extra no chão perto da caixa. O William olhou por toda parte à procura de uma chave, mas não encontrou nada. Após pensar um pouquinho, ele percebeu algo e conseguiu encontrar a chave. Onde é que ela estava? Olhe para a garrafa que está no chão. Ela é idêntica às outras, mas por algum motivo está mais baixa que elas. Deve haver um fundo falso na caixa, e é exatamente lá que a chave está. Várias mulheres desapareceram em uma cidade pequena. A polícia procurou por meses, mas não tinha ideia do paradeiro delas. Um dia, um detetive teve sorte. Ele viu alguém com um capuz na cabeça que conferia com a descrição do criminoso. O seguiu e encontrou o lugar onde as mulheres estavam sendo mantidas como reféns. Mas quando ele arrombou a porta, havia apenas 3 mulheres. Todas disseram que haviam sido trancadas naquela sala pequena. Mas o detetive soube na hora que uma delas não era uma vítima. A primeira disse que seu nome era Emília e que estava ali havia 1 ano. A segunda mulher, a Ariana, falou que estava ali havia 6 meses. E a terceira, a Bruna, afirmou que estava naquele cativeiro havia meses. Quem será que está mentindo? A Emília está mentindo. Olhe para o cabelo dela.
acabou de ser pintado, mas ela disse estar ali há 1 ano. O cabelo da Ariana também é pintado, mas dá pra ver as raízes escuras que cresceram. Após passar anos estudando fora, o Sérgio voltou para sua cidade e acabou se encontrando com 2 velhos amigos, o Denis e o Henrique. Os 2 disseram que eram blogueiros bem-sucedidos agora. Para provar, mostraram prints de seus vídeos mais populares. O Sérgio deu uma olhada e percebeu que um deles estava mentindo. Quem? E como o Sérgio descobriu isso? O Henrique está mentindo. O número de visualizações de seu vídeo é 2,1 milhões. Mas o número de curtidas é muito maior, 4,5 milhões. Isso é impossível. Ou pelo menos muito, muito suspeito. O Henrique provavelmente alterou o print com Photoshop. Que coisa feia, hein?